Depois de Peter Parker e Miles Morales, chegou a hora da gente ver uma nova versão do Homem-Aranha que muita gente já estava ansiosa para ver, o Homem-Aranha Noir. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, né? Com essa história de multiverso, todo mundo já tá acostumado, já tá sabendo que existem mil e uma versões alternativas diferentes de um mesmo personagem, né? E se tem um deles que com certeza se popularizou, né? Um desses personagens que se popularizou a ideia de várias variantes, é justamente o Homem-Aranha, principalmente com os filmes do Aranhaverso. A gente tem o Miles Morales, que é o protagonista, tem a Spider-Gwen e também tem um daqueles que mais chamou a atenção, depois desses dois, é claro que eu citei, né? Que é o Homem-Aranha Noir, que é vindo de uma realidade que se passa em Nova York na década de 30 ali, com uma estética muito parecida com aqueles filmes de investigação, os filmes noir ali, onde é tudo preto e branco, tem um close no rosto dos personagens e boa parte da narrativa é falada pelo pensamento do investigador ali, do detetive e por aí afora também, né? E nesse filme do Aranhaverso, dos filmes do Aranhaverso, a gente teve ninguém mais, ninguém menos que o Nicolas Cage fazendo o áudio original do Homem-Aranha Noir. E com esse sucesso que o personagem acabou tendo aí, a Sony acabou anunciando que ia fazer uma série focada no Homem-Aranha Noir com o Nicolas Cage no papel principal. E essa série chegou aí na Amazon Prime Video, né? O Spider Noir. Eu não sei porque eles não traduziram esse nome. Eu vou chamar de Aranha Noir ao longo desse vídeo, vocês que aturem, né? Chegou a série do Aranha Noir e a gente vai fazer a review aqui para saber se foi uma boa série, se foi ruim, os pontos positivos, os pontos negativos. Mas não antes, é claro, de vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, achando como vocês bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então, bora fazer a review de Homem-Aranha Noir. Ou Aranha Noir, ou Spider Noir. Eu vou chamar de Aranha Noir, enfim, vocês que aturem. Bom, uma coisa que eu queria deixar bem válida aqui, que já foi anunciada, inclusive antes da série estrear, é que essa série não tem ligação com os filmes do Aranhaverso. Beleza, o Homem-Aranha Noir, é o Nicolas Cage no papel, mas ele não tem conexão. É como se, tipo, o Aranha Noir que aparece nos filmes do Aranhaverso é um personagem, é uma variante, e esse aqui da série é outra variante. São duas variantes muito parecidas ali, que se tratando do multiverso, tudo é possível também. Nada impede que tenham duas terras alternativas que se passem nos anos 30 ali, com seus respectivos personagens no ar ali também, né? E assim, eu acho que é interessante isso, tipo, porque você consegue criar uma história a partir desse personagem que ficou muito popular, mas sem criar um certo comprometimento obrigatório com a obra original que fez com que ele ficasse popular. Então, tipo, você pode assistir essa série sem problema nenhum, que não vai influenciar nos filmes do Aranhaverso. Tipo, você não precisa, um não depende do outro, diferente de algumas obras que o MCU tem feito nos últimos tempos. E acho que o primeiro ponto que essa série acerta é justamente a questão de estética, muito voltado para os anos 30, para essa coisa dos filmes no ar que existiam, né? Então, tipo, todo o design de produção é muito bem feito, a cenografia, os ambientes, como por exemplo, os quartos, as casas, os apartamentos, os bares ali que são visitados, os galpões, que são muito referentes a essa atmosfera da década de 30, é muito fiel à época. Os figurinos também se encaixam muito bem também, né? E tem uma questão interessante também, que é justamente a parte técnica, toda a direção do filme, toda não, né? Mas a maior parte é muito focada justamente nessa estética que esses filmes da década de 30 tinham. Então, tipo, um close bem focado no rosto do personagem, com um outro aparecendo no fundo, ou às vezes talvez a câmera apontando pro reflexo do personagem no espelho, ao invés de apontar diretamente pra ele. Então, tipo, tem dois personagens conversando, a câmera tá focando em um, só que atrás tem um espelho com o rosto do outro personagem com quem tá conversando, aparecendo. Então, acho que toda essa estética, a câmera inclinada ali, que alguns chamam de câmera holandês, direção holandês, ângulo holandês, eu não vou lembrar, eu não sei essas partes técnicas de cenografia de cinema também, né, essa parte de câmera também, mas assim, toda a estética, toda a forma de direção que é ambientada nessa versão noir é muito bem feita. E tem uma história bem interessante também, afinal de contas, se tratando desse universo noir, obviamente tem uma coisa voltada para investigação, voltada para máfia principalmente, né? Que acho que realmente faz jus ao personagem do Aranha Noir, assim como também faz jus
ao começo da carreira do Homem-Aranha mais urbano ali, como a gente conhecia, né? Porque antes desses super vilões como o Duende Verde, o Dr. Octopus, Lagarto, Rhino e entre outros que o Homem-Aranha enfrentou, ele começou a enfrentar justamente bandidos normais, assim, incluindo mafiosos, né? Então tem esses mafiosos também, como por exemplo o Hammerhead, né? O Cabeça de Martelo, tem acho que esse Cabelo de Prata, que é da série, se não me engano, acho que ele também existe no Homem-Aranha tradicional, né? Tudo começou por ali, então acho que faz bastante jus essa escolha de narrativa focada numa coisa de investigação e também de máfia, voltando de certa forma às origens do Homem-Aranha tradicional, junto com essa estética no ar que o personagem desse personagem está trazendo também. E isso incluindo também os vilões, os super vilões que aparecem aqui com poderes, como por exemplo o Homem-Areia, o Electro, o Rhino também, né? E assim, não é nada de spoiler que eu tô falando, porque tudo isso foi divulgado, apareceu nos trailers e tal. E é bem interessante, porque tipo, assim, são bem diferentes do que as versões dos quadrinhos são, né? Porque mesmo nessa terra de 1930, os personagens têm uma coisa bem mais vilanesca. Então, tipo, o Electro usa todo um traje com aquelas, eu não sei o que, aquelas colunas, antenas que conduzem eletricidade, eu não sei, eu não entendo nada dessa parte de engenharia ali, né? Mas seus poderes têm um traje específico para funcionar daquele jeito, aqui não, é uma coisa um pouco mais minimalista, e acho que eu particularmente curti, eu acho que encaixa bastante com o que eles estão trazendo ali também, né? Até com a origem do Aranha Noir aqui também, como o Ben Reilly ganha seus poderes. Então acho que tem uma coisa bem interessante. É minimalista, é bem diferente, mas acho que funciona com o que eles estão tentando trazer. E até a própria história do Aranha Noir que a gente tem aqui é um pouco diferenciada. Para começar, que o nome do personagem é Ben Reilly, que é o nome de um clone do Peter Parker, que depois assume o manto de Aranha Escarlate nos quadrinhos. Não sei porquê, não sei, não lembro se teve alguma explicação, deve ter tido, mas eu não tô lembrado agora do porquê essa troca de nome. Na série mesmo, eles falam que mudaram o nome, né? O Ben Reilly mudou para esse nome, mas também não explica porquê, acho que já deixando alguns ganchos para uma segunda temporada possivelmente, caso essa aqui fazer bastante sucesso, né? Tem essa coisa da origem também, uma coisa muito mais focada na parte científica, em experimentos científicos, tipo cientista maluco ali, né? Enquanto o Aranha Noir dos quadrinhos tem uma origem mais sobrenatural, né? Tem esse ar mais místico, inclusive, né? Mas no modo geral, como eu disse, acho que se encaixou bastante com a estética que a série estava querendo trabalhar. Agora, uma coisa que talvez tenha me deixado um pouco incomodado, não que isso tire mérito da série, que faça com que a série seja ruim, não chega assim nenhum ponto negativo direito, é um ponto desconexo, por assim dizer, né? Que é um filme que tem muito humor, por assim dizer. Não que o humor seja um fator ruim, pelo contrário, é legal ter umas piadinhas, uns trocadilhos ali também, né? Só que eu acho que tem alguns momentos que é muito mais focado na piada do que necessariamente nessa atmosfera. É tipo assim, a estética toda é referente a esses filmes no ar da década de 30 e 40, mas a atmosfera em si, o estilo de narrativa é mais focado nessa parte super-herói que a gente já está acostumado com ação, com humor, bem o estilo que a gente tem visto principalmente com a Marvel, que acabou popularizando por conta da Marvel mesmo, do MCU, né? Isso, por um lado, é legal, afinal de contas, acho que já está familiarizado com que muita gente está acostumado com esse gênero de super-herói, só que com uma nova estética, uma nova roupagem. Só que por um outro lado, meio que perde a identidade original do personagem ali, porque o foco é ser baseado nessas histórias de investigação da década de 30 e 40, uma coisa mais sombria, uma coisa mais, como posso dizer, mais pé no chão, tudo bem, tem coisa de super-herói, tem experimento científico, mas uma coisa que deveria ser um pouco mais incrível dentro do que eles estavam querendo ali, tipo, é realmente uma mistura dessa coisa de super-herói, só que com uma pegada mais esse estilo década de 30, uma coisa mais realista de certa forma, uma coisa mais grotesca, os quadrinhos são um pouco mais pesados, inclusive, tudo bem, eles suavizaram ali, acho que desnecessariamente, mas deram uma suavizada. Então acho que tipo assim, toda a estética, todo o visual da série, eles acertaram muito com essa roupagem anos 30 e 40. Agora, a narrativa, a forma como ela é tratada, talvez podia ter seguido essa linha também, mas acabaram optando mais por esse caminho super-herói que a gente já tá acostumado, com ação e com piada.
E o próprio Nicolas Cage acho que é um dos fatores determinantes para isso. Não que ele esteja ruim nessa série, não que ele esteja ruim nesse personagem, muito pelo contrário. Eu acho que ele encara bem o personagem, os momentos de drama ele consegue entregar, os momentos de tensão ele consegue entregar, os momentos de humor ele consegue entregar muito bem. Só que o Nicolas Cage é um daqueles atores que tem os seus maneirismos, né? Praticamente todo ator, toda atriz tem os seus maneirismos. Acaba acontecendo com o passar dos anos de carreira ali também, né? Só que os do Nicolas Cage são bem visíveis, né? Porque é sempre uma questão, tipo, ele gritando, ou ele fazendo careta, ou ele fazendo alguma coisa muito corporal ali, né? Que em alguns momentos da série funciona, né? Só que em outros meio que dá uma exagerada, principalmente porque claramente é focado nessa parte do humor. Então, por exemplo, quando ele vai ganhando seus poderes, que a gente vai vendo ali, tem uma coisa, ele vai tendo uns tiques nervosos, uns espasmos musculares, que assim, seria bem interessante, talvez se eles tivessem focado numa coisa mais de terror, quem sabe, um body horror ali, que muita gente achou que ia ter por conta dos trailers, só que acaba indo muito mais pro cômico do que pro horror, pra tensão, né? É isso que eu tô dizendo, não é que é ruim essa parte do humor, muito pelo contrário, é bem feito. Só que meio que dá uma quebra de expectativa, porque muita gente esperava essa coisa mais séria, né? Mais tenso, mais dramático, mais de terror, como eu falei, ainda mais quando a gente tinha as imagens de divulgação do cara todo meio humano, meio aranha ali, né? A gente esperava uma coisa mais nesse sentido, né? Então, e o Nicolas Cage acaba sendo uma peça fundamental para isso, né? Que em alguns momentos funciona, eu acho que a piada funciona, ele consegue entregar bem a piada, mas em outras fica um pouco a desejar. Porque se a gente parar pra pensar no Homem-Aranha Noir que aparece nos filmes do Aranhaverso, ele tem essa coisa mais pesada, essa coisa dramática. Beleza, ele tá dentro do universo do Homem-Aranha mais tradicional, que o Homem-Aranha tradicional ele é mais piadista, ele é mais comediante. Não que o Noir não seja, mas o caso dele tá mais voltado para um sarcasmo, uma coisa mais sarcástica, mais irônica, enquanto outros aranhas, como por exemplo o Miles e o Peter, eles são mais garotões mesmo, divertidos, fazendo piada, tirando sarro dos vilões, mas ainda assim, tipo, ele tem uma coisa, uma certa pose, uma certa questão de maturidade, é quase como se todos os outros aranhas ali fossem jovens e ele é um pouco mais velho, um pouco mais adulto, por assim dizer, adulto tipo mais maduro, em questão de personalidade, em questão de autoridade ali também, né? Tipo, é o adulto do grupo ali também, né? Só que é claro, por conta dessa parte de estar envolvido com outros aranhas, tem sim um elemento de humor, mas é mais por consequência de estar envolto naquele grupo do que por ele mesmo. Nessa série do Aranha Noir, já não tem isso, é tipo como se o próprio personagem fosse uma piada. Beleza, ele tem esse tom sarcástico como o personagem deveria ter, mas eu acho que vai para um sarcástico muito mais de piada do que um sarcástico mais de personalidade, mais não sei como, não consigo pensar numa palavra melhor, né? Mas eu acho que ele acaba indo muito mais para um lado de humor do que para um lado sério que o personagem realmente poderia ter. Mas, de um modo geral, acho que a série funciona perfeitamente em vários aspectos, né? E como eu falei na parte de cinematografia, na parte de direção, design de produção, a trilha sonora dessa série também é fantástica. Eu acho que conseguiu dar essa imersão muito voltada para essa época também, né? Tem uma estética, tudo bem, tem aquela estética um pouco mais moderna, acho que para chamar a atenção do público mais jovem, do público atual, né? Mas ainda assim voltada para as letras, para como elas eram cantadas naquela época, naqueles bares, com aquelas cantoras super vestidas ali também, né? Tipo, com um vestido longo, assim, com uma estética femme fatale também. Então acho que consegue misturar essa coisa moderna com da década de 30, consegue encaixar bem dentro dessa estética. E a trilha sonora é fenomenal. E um outro detalhe bem interessante é que a Amazon meio que dá a opção de você poder assistir a série ou colorida ou preta e branca. E assim, eu particularmente, por conta da estética, eu optaria por preto e branco. Eu sei que muita gente tem preconceito com esse tipo de filme, ainda mais hoje em dia, é tudo colorido, então tem que ser em cores, mas acho que pela estética que estão tentando trazer, vale mais a pena assistir em preto e branco. Agora, por conta da personalidade que a série acaba trazendo, que é muito parecido com o Homem-Aranha tradicional que a gente já conhece, aí talvez o filme em colorido funcionaria melhor. É tipo, por exemplo, Logan, se eu não me engano, acho que teve um lançamento do filme em preto e branco também, né? Acho que uma versão em preto e branco. Eu nunca cheguei a assistir, né? Mas acho que, por exemplo, o peso dramático de Logan se encaixa também com a estética
o peso dramático de Logan e a estética que o filme tem combina com o preto e branco. Só que o Spider Noir, a série do Aranha Noir, nem tanto, né? Tipo, a estética combina em preto e branco, mas a personalidade nem tanto. Acaba focando mais no colorido, encaixa melhor com a série em colorido. Mas aí vai no gosto de cada um. Então a minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Aranha Noir, a série da Amazon Prime, é uma série muito boa, é legal a gente ver uma coisa diferente, assim, de um personagem tão popular, como é o caso do Homem-Aranha, só que assim, ao mesmo tempo que eles acertam em muitos detalhes originais, mais diferentes que a gente está acostumado a ver, como a estética, o design de produção, a trilha sonora e até a mesma própria opção de poder assistir em preto e branco, pro outro lado, eles acabam colocando coisas muito clichês já, principalmente desse gênero de super-heróis. Não que seja uma coisa ruim, não que seja errado, não que seja um ponto negativo, mas é um tipo de coisa que eles perderam a oportunidade de realmente fazer uma coisa mais original dentro desse gênero, né? Tipo, pensa, por exemplo, sei lá, outras obras que a gente teve com esses tempos com um pouco mais de personalidade, como por exemplo Eternos, ou Guardiões da Galáxia, ou Pacificador. Pacificador nem tanto, porque ele ainda entra naquela forma do James Gunn, né? Mas enfim, essa coisa um pouco mais diferenciada de super-heróis, The Boys, Invencível, coisas assim do tipo, né? Então, tipo, esteticamente ele tem bastante personalidade, mas em questão de narrativa, em questão de trama, em questão de personalidade dos personagens mesmo, acaba indo muito mais no tipo gênero super-herói que a gente já tá acostumado, né? É tipo o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Uma estética com personalidade, mas uma narrativa nem tanto, né? Mas de um modo geral, eu acho que a série se encaixa bem, né? Funciona. É divertido também em alguns momentos, embora talvez em um ou outro momento o humor passe do ponto, principalmente com os maneiríssimos que o Nicolas Cage já tem, né? E ela deixa bastante gancho possivelmente para uma segunda temporada. Ela acaba meio que com um final, então se não rolar nada, beleza, tá ok, mas com certeza já deixaram alguns ganchos para uma segunda temporada que com certeza vai acabar tendo em algum momento. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então eu vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? Vocês já assistiram Spider Noir? Vocês acharam legal? Ou vocês concordam comigo que tem uma estética, tem uma coisa muito de super-herói genérico que a gente já tá acostumado? Você assistiu em preto e branco ou colorido? Deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã do Homem-Aranha Noir, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!